Olá, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão do Evangelho. Hoje, domingo, dia 22, o Evangelho encontra-se no livro de Marcos, capítulo 9, versículo do 30 ao 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhe disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos, e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais um evangelho, que logo no início fala, Jesus estava ensinando aos seus discípulos, E aí eu refleti em casa que Jesus ele veio, para nos salvar, claro, para dar a vida por nós, nos dar a oportunidade de sermos salvos e um dia alcançarmos a vida eterna. Só que Jesus ele estava todo o tempo a ensinar. E isso é uma coisa que contagiava as pessoas, porque por onde ele passava e por onde ele estava ensinando, havia multidões. As pessoas vinham para poder saber, as pessoas tinham curiosidade, as pessoas tinham sede da palavra. Jesus ele não se cansava de ensinar. Ele estava ensinando para os seus discípulos justamente isso, que sim, ele era o Messias, que ele era o Salvador, mas que o Messias iria ser entregue nas mãos dos homens, iria sofrer, iria morrer, mas que no 3º dia iria ressuscitar. Só que para os discípulos era difícil entender isso. Aí eu estive pensando, Vamos pensar lá nos povos antigos, que esperavam um Salvador, E Deus prometia que ia mandar o Messias, que ia mandar o Salvador. Se o próprio nome é um Salvador, na mente deles, eles imaginavam um Deus todo-poderoso, com coroa. Eles imaginavam algo com mais poder. E quando Jesus vem à Terra, ele vem completamente ao contrário. Ele vem com humildade, com simplicidade. Ele não vinha para dizer que ele era o nome, que ele era o Jesus, não. Então, para muitos, foi um choque de realidade, Porque Jesus, ele não tem nada de eu sou o grande, eu sou o todo-poderoso. Não. Ele tem simplicidade, ele tem humildade, ele tem muito amor, mas é um amor na simplicidade. Então isso apavorou muitos dos discípulos e ele entendia isso. Então ele estava sempre buscando ensinar os discípulos, Tanto é que ele pergunta, ele sabia que os discípulos estavam conversando sobre isso. Ele pergunta: o que vocês estavam discutindo, pelo caminho? Os discípulos ficam sem graça, com medo, porque eles estavam discutindo quem era o maior. E aí Jesus dá, esse ensinamento, aquele que quer ser o primeiro, que seja o último, Que a gente possa aprender a servir. E se compara, às crianças. Quem acolher o meu nome, quem acolher em meu nome uma das crianças, é a mim que estará acolhendo. Por que criança? Porque a criança não tem maldade, a criança é um ser simples, um ser humilde, Então é dessa maneira que a gente alcança o reino dos céus. A gente alcança o reino dos céus na simplicidade e na humildade. E assim como Jesus não se cansava, e isso é uma coisa que eu aprendi e achei lindo, assim como Jesus não se cansava de ensinar os discípulos, assim como quando os discípulos não compreendiam, ainda assim Jesus não desanimava. Aí que ele ensinava mais, ele ensinava em forma de parábolas, ele ensinava em forma de contar histórias, mas ele estava sempre disposto a ensinar. E por que nós, hoje, somos tão intolerantes quando a gente está diante de pessoas que ainda não entendem como é o reino dos céus, ainda não entendem como é servir a Deus? A gente é tão intolerante em só falar: fulano não vai à igreja. Porque fulano não participa de nada. Porque fulano não está comungando.
A gente é tão intolerante, muito. Ah, porque fulano tá dentro da igreja, faz isso. Cadê o amor, a humildade de Jesus? Porque se a gente for pensar assim, não era para Jesus, era para Jesus se irritar com aquilo. Poxa, eu sou o Messias, eu sou o Salvador, tô aqui ensinando vocês e ainda assim vocês não entendem? Mas não, Jesus tinha toda a disposição do mundo para ensinar. E é isso que ele ensinou pra gente. Quando ele sobe aos céus, ele fala: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Não é para pregar o evangelho só para quem está dentro da igreja. Não, é para toda criatura, até aquele que não acredita, até aquele que a gente pensa assim, acho que não vai adiantar nada. Não, é para anunciar para ele também. E pregar a toda criatura não é microfone, não é fazer isso que eu estou fazendo aqui. É diálogo, é conversa, que na sua conversa tem o nome de Jesus, que na sua conversa tem os ensinamentos da Bíblia, que na sua conversa você queira contar para o seu amigo, para o seu irmão, não só uma coisa que você viveu, não só uma experiência, porque você foi numa viagem, porque você foi... Não, conte algo da Bíblia. Você conhece a história de Tobias? Você conhece o que fala lá no livro de Lucas? Você conhece a história de Abraão? Tem muitas pessoas que não conhecem o básico e elas esperam por você. Elas esperam por você, porque nós somos imagem e semelhança de Cristo. Então, se Cristo estava aí a ensinar o Evangelho, hoje cabe a nós a também anunciar esse Evangelho de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.